Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 1 e o versículo 26. Quantos acharam, podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui para ouvir a tua voz, a tua palavra que é tão linda, que é tão poderosa, a tua palavra que nos toca tão profundamente, que pela ação poderosa do teu Espírito Santo muda as nossas vidas. Fala com todos que estão aqui, fala comigo, fala com todos nós, que a tua palavra não volte vazia mais uma vez, que ela cumpra o resultado e o efeito para o qual ela foi determinada. Fala com cada um aqui, Senhor, aqueles que estão ouvindo também pela internet, pelo canal da igreja, que todos sejam agora tocados pela revelação da tua palavra. A oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Amados, eu quero falar nessa noite com vocês sobre compromisso. Diga compromisso. Não diga mais forte, por favor. Compromisso. Você sabe que sem compromisso nada acontece. Sim ou não? Eu quero falar sobre a importância do compromisso. Nesse texto que nós lemos, nós vemos a reação de Jesus ao pedido desesperado de uma mulher, que a Bíblia diz que é uma mulher cananeia, uma mulher que não tinha compromisso com a fé de Israel, uma mulher que fazia parte de um povo idólatra, que adorava outros deuses. A Bíblia não diz o seu nome, mas diz que ela era cananeia. Logo, ela não tinha um compromisso com a fé de Israel. E Jesus estava passando próximo de onde aquela mulher morava, nas regiões de Tiro e Sidom, e a fama de Jesus já tinha chegado até aquele lugar. A fama dos milagres que ele já tinha operado. E aquela mulher, ela sabendo disso, ela vai até o Senhor pedir socorro, clamar por socorro, porque em casa ela tinha deixado a sua filha, que a Bíblia vai dizer aqui, terrivelmente, miseravelmente endemoniada. Sua filha estava possuída por demônios, e aquela mulher então, aquela mãe, desesperada, vai até Jesus e faz um pedido ao Senhor, e fala, no versículo 22, ele vai dizer aqui, no versículo 22, ela vai dizer, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Amém? Estão no versículo certo? Eu falei Lucas. Perdão. Mateus. Mas é parecido Mateus e Lucas, né? E vocês não falaram nada, né? É só um detalhe. Então vai lá. O que aconteceu? Mateus 15. E eu falei Lucas. Estou emocionado.
É muita emoção. Mas vocês leram o texto certo na hora que eu estava lendo? Tá bom, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 21. É que Lucas também retrata esse texto. Então vamos lá, voltando aqui. O Senhor Jesus estava passando nas regiões de Tiro e Sidom. E lá morava uma mulher cananeia. Uma mulher que não tinha compromisso com a fé de Israel. Porque ela tinha compromisso com outros deuses. Ela fazia parte de um povo idólatra. E ela tinha um grande problema. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. E quando ela sabe que Jesus ia passar por ali, então ela clama. No versículo 22, agora está certo. Versículo 22. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Interessante que no versículo 23, olha o que a palavra diz. Ele, porém, não lhe respondeu. Ele ficou em silêncio, irmãos. Uma mulher desesperada, clamando por socorro. E Jesus fica em... Interessante aqui, o nosso desespero não chama a atenção de Jesus. Você sabia disso, não? Quantas vezes nós chegamos desesperados e falamos, Jesus me ajuda, e o que a gente só ouve é só silêncio. Uma vez as irmãs de Lázaro falaram com Jesus, Senhor Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus ouviu aquilo e ficou 2 dias aonde ele estava ainda. Só depois é que ele foi atender aquele pedido. Então tem gente que pensa que Jesus se comove com o nosso desespero. Tem gente que pensa que quando chegamos ansiosos com um problema diante de Jesus, ele vai atender na hora. Ele vai colocar um tapete vermelho para receber a gente e falar assim, vem que agora eu vou fazer tudo que você quer. Não é assim. Desespero, ansiedade, isso não comove o Senhor. Tanto que ele ficou em silêncio. Ele deu um gelo naquela mulher. Mas a palavra diz aqui que de repente os discípulos vão falar com Jesus, Senhor, ela está gritando atrás de nós, despede. Aí o Senhor Jesus responde no versículo 24, olha, eu fui enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado primeiro para as pessoas de outros povos. Primeiro eu fui enviado para os meus filhos, que moram na minha casa, na casa de Israel. Mas a palavra diz no versículo 25, que aquela mulher se prostrou diante de Jesus e adorou. Ela adorou o Senhor. Olha o que diz o versículo 25. Então, chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Nesse momento, ela quebrou o silêncio de Jesus. Só que a resposta do Senhor para ela, num primeiro momento, não foi uma resposta tão delicada aos nossos ouvidos, porque ele vai usar aqui uma expressão muito forte. Ele vai dizer assim, mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Alguém pensa assim, Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho? Que é algo mais indelicado? É porque era comum naquela época os judeus se referirem aos cananeus como cachorrinhos. Mas aí ela responde, sim, Senhor, eu sei. Então veja que ela não ficou ofendida com aquilo. Ela disse assim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Então veja que a atitude daquela mulher em adorar o Senhor Jesus surpreende ele. A atitude daquela mulher em se prostrar diante do Senhor quebra o silêncio de Jesus. Por que aquela atitude de adoração quebrou o silêncio de Jesus? Porque o silêncio de Jesus para aquela mulher foi um teste para saber se ela só estava interessada em resolver um problema e depois ir embora, ou realmente ela queria entregar o seu coração para ele. Ela queria assumir um compromisso com ele.
Ele queria saber até onde aquela mulher estava disposta a ir. Tanto é que o Senhor Jesus fala: eu não posso pegar o pão dos meus filhos que têm compromisso comigo e dar para quem não tem compromisso. Eu não posso fazer isso com aqueles que se aproximam de mim só por interesse, mas não querem ter compromisso comigo. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para ela: você nunca ligou para mim, você nunca se portou, você não me serve, você não tem compromisso comigo. Mas quando aquela mulher adora, ela fala: Senhor, eu quero ter um compromisso contigo. Eu não quero ter mais um compromisso com outros deuses. Eu não quero mais adorar a outros deuses. Eu quero adorar somente o Senhor. E quando ela se prostra, ela adora. Ela está dizendo: eu não estou aqui só por interesse, eu estou aqui porque eu quero ter um compromisso. Mais importante do que ter uma oração respondida, irmãos, mais importante do que ter um milagre, digamos assim, atendido por Deus, realizado por Deus, é ter um compromisso. Diga: compromisso. Sem compromisso, nada acontece. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: sem compromisso, nada acontece. Quem está compreendendo até aqui? Amém? Eu quero falar aqui algumas lições importantes nesse texto sobre compromisso. A primeira lição é que o compromisso está ligado, está relacionado à adoração. Diga: adoração. Quando aquela mulher se prostra e adora, ela está dizendo assim: o meu coração está conectado ao coração de Deus. E quando a gente se conecta a Deus através da oração, a gente se desconecta dos problemas. Quando a gente se conecta a Deus através do quebrantamento, através da rendição, a gente está dizendo: eu tenho compromisso com Deus, independente do que Ele pode fazer. Eu tenho compromisso com Deus, independente se Ele vai abrir a porta para mim ou não. Porque a adoração é algo mais profundo. A adoração chamou a atenção de Jesus naquele momento. Porque quando nós adoramos, não está mais em jogo se a minha filha está endemoniada, se a minha casa está perturbada, se eu estou com problema lá no trabalho. A adoração é compromisso com Deus, independente do nosso problema. A adoração não está mais em jogo se eu tenho dinheiro ou não. A adoração não está mais em jogo a minha urgência, mas o meu compromisso. Quando nós adoramos, nós dizemos aleluia, que foi o que pregado aqui semana passada. Louvado seja o Senhor. A gente olha para a grandeza de Deus, a gente olha para o trono de Deus. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então, mais importante do que ter um milagre na nossa vida é ter um compromisso com Deus. E quando você adora, você está dizendo: Senhor, eu tenho compromisso com o Senhor. Se o Senhor fizer ou não, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te servindo. E a palavra diz que imediatamente, com aquela atitude de adoração, a sua filha foi liberta. Então veja que esse texto está falando de compromisso. Então diga: compromisso está ligado à adoração. O que você veio fazer aqui nessa noite? O que você veio fazer aqui nessa noite? Adorar a Deus. Você veio aqui adorar a Deus porque Ele te deu uma bênção? Você veio aqui adorar a Deus para Ele te dar uma bênção? Você veio aqui adorar a Deus porque você tem compromisso com Ele. Tem pessoas que falam assim: eu não vou mais para a igreja, eu não vou orar, eu não vou fazer mais nada porque nada acontece. E tem gente que até se afasta, sim ou não? Mas nós estamos aqui para adorar a despeito de qualquer coisa. Segundo lugar, compromisso está relacionado com a fé. Diga: compromisso está relacionado com a fé. A palavra diz que o Senhor Jesus, no versículo 28, diz: então respondeu Jesus, versículo 28, disse-lhe o Senhor: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Desde aquele momento a sua filha ficou sã. Veja que primeiro veio o compromisso,
Depois o Senhor elogiou a sua fé. Então, fé e compromisso são coisas que têm que caminhar juntas. Por causa do compromisso que aquela mulher assumiu com Jesus, adorando, a sua fé teve resultado. Quem está compreendendo, meus irmãos? Primeiro eu preciso entender isso. Deus tem compromisso. Tem uma frase que muitas pessoas falam, né? Deus tem compromisso com quem tem compromisso. E é verdade. Não está na Bíblia explicitamente isso. Mas quando você decide ter um compromisso com Deus, Deus tem compromisso com a gente. Como é que você vai ter compromisso com a pessoa que não quer ter compromisso com você? Quem está compreendendo até aqui? Então não basta ter fé. Tem que ter o que também, meus irmãos? Compromisso. Porque a verdadeira fé vem acompanhada de um verdadeiro compromisso. Deus espera não somente ver a nossa fé, mas Ele quer ver o nosso compromisso. Porque sem compromisso, nada acontece. Mas pastor, Deus pode abençoar quem não tem compromisso com Ele? Claro que pode. Ele é Deus. Ele abençoa quem Ele quer, como quer, da forma que quer, sim ou não? Mas Ele abençoa com um único intento: gerar arrependimento no coração da pessoa. Porque a bondade de Deus é que gera arrependimento. Ele faz isso por graça. Ele faz isso por graça, Ele faz isso por compaixão. Mas ninguém avança com Deus se não tiver compromisso. Ninguém avança na vida cristã se não tiver compromisso. Quem está entendendo, meus irmãos? Quantas pessoas não experimentam mais de Deus porque não querem ter compromisso com Deus? Quantas pessoas não recebem mais de Deus porque não querem ter compromisso? Aqui não é uma questão de troca, aqui não é uma questão de barganha, não é isso. Aqui é uma questão de entrega. Se eu quero receber de Deus, se eu espero receber de Deus, eu preciso entregar o meu compromisso a Ele. Então compromisso está relacionado com fé. Nós vemos hoje muitas pessoas que têm fé, mas não têm compromisso. E o que é compromisso? Compromisso significa uma obrigação assumida por duas ou mais partes. É um acordo entre duas partes que algo será realizado. Eu me comprometo com você que eu vou fazer isso. Você vai fazer também? Quem está compreendendo? Isso é um compromisso. O noivado, quando uma pessoa fica noiva uma da outra, ela está assumindo um compromisso. Que compromisso é esse? Vai haver casamento, sim ou não? Ela está se comprometendo. Compromisso significa envolvimento, entrega, engajamento, responsabilidade, empenho. Agora você sabe, nunca vimos uma geração tão sem compromisso como a nossa. Vivemos uma geração completamente descompromissada. Hoje ninguém tem mais compromisso com nada. Os jovens não têm compromisso com estudo. Os relacionamentos são sem compromisso. A pessoa namora com uma outra sem compromisso. E quando eles decidem casar ou fazer uma festa, eles se preparam e se preocupam com tudo. Se preocupam com a festa, se preocupam com a cerimônia, com o buffet, se preocupam onde vão passar a lua de mel, com a roupa, se preocupam com o próprio sexo em si. Mas na primeira tempestade, no primeiro inverno, no primeiro problema, a gente percebe que não há compromisso, porque eles se separam. Eles casaram, eles se juntaram porque se gostaram, mas eles não se amam, porque amar é ter compromisso. Quem não ama o outro não vai conseguir suportar os momentos difíceis do casamento. Não adianta ter festa cara, não adianta ter vestido caro, não adianta ter lua de mel em resort, se não tiver compromisso, não resiste. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Muitas vezes os casais estão juntos por convivência, estão juntos porque convivem, porque gostam um do outro. A gente, quando participa de encontro de casal, a gente ouve muito isso, e quando a gente ouve pela primeira vez, a gente fica até chocado. Eles dizem assim: amar não é gostar.
Tem dia que você não vai estar gostando da sua esposa. Tem dia que você não está gostando do seu esposo. Tem dia que você não quer voltar para casa. Mas por que você volta? E por que você continua casado? Porque tem compromisso. Porque um dia diante de Deus, diante dos homens, assumiu um compromisso. E hoje vivemos numa geração completamente descompromissada. As pessoas estão juntas porque se gostam numa fase da vida, mas não tem responsabilidade de ter um compromisso. Quem está compreendendo, meus irmãos? Nós vemos isso na própria igreja. Nós vemos esse descompromisso nas igrejas. Todos nós viemos aos cultos, aceitamos a Jesus, somos batizados. Quando você vem na igreja, alguém abraça você, estende a mão para você, fala, seja muito bem-vindo. Nós servimos a todos com paixão, com alegria. Podemos fazer tudo pelas pessoas, colocar tapete vermelho, dar balinha na entrada. E muitas pessoas chegam na igreja desesperadas. Eu preciso falar com alguém, eu preciso de ajuda. Mas daqui a pouco, quando você vê a pessoa, sumiu. O pó do ninja. Sumiu. Veio, foi bem recebida, ouviu a palavra e não voltam mais, porque não querem ter o que, meus irmãos? Compromisso com Deus. Então o descompromisso é uma praga dessa geração. O descompromisso é um problema sério que está em vários lugares, inclusive nas igrejas. Quem está compreendendo, meus irmãos? Mas aquela mulher quando se prostra, aquela mulher quando adora Jesus, aquela mulher quando se rende ao Senhor, ela quebra o silêncio do Senhor, ela está dizendo, Senhor, eu não quero ter só a minha filha liberta, eu não quero ter só um milagre, eu quero ter um compromisso com o Senhor. Ela entrega a sua adoração, e Deus entrega a ela a vida, a cura que ela estava precisando, por causa do compromisso. Então compromisso está relacionado à fé. Se você tem fé em Deus e quer receber mais de Deus, tenha compromisso, porque sem compromisso nada acontece. Diga para a pessoa do outro lado, olha, sem compromisso nada acontece. Terceiro lugar, compromisso está relacionado com a adoração, compromisso está relacionado com a fé, mas compromisso também está relacionado com reciprocidade. Diga reciprocidade. Já ouviu falar naquela expressão, a recíproca é verdadeira? A pessoa elogia, fala, olha, você é uma, poxa, eu gosto tanto de você, você é tão bacana, você é uma pessoa tão joia. Olha, a recíproca é verdadeira, ou seja, eu também acho isso de você. Então compromisso está relacionado com reciprocidade. Aquela mulher, ela tem um compromisso com a adoração. Através da adoração ela se compromete, através da sua fé e do seu compromisso com Deus, mas também com reciprocidade. Reciprocidade significa correspondência. Reciprocidade significa devolver para outra pessoa na mesma medida que aquela pessoa proporciona a mim. Reciprocidade significa você me abençoa, você me dá, você é bom comigo, você atende o meu pedido, então eu vou ser recíproco com você da mesma forma, na mesma medida. Não existe relacionamento sem reciprocidade. Não basta só uma pessoa querer se relacionar com a outra. Relacionamento é via de mão dupla. O outro também tem que querer se relacionar com a gente. Quem está entendendo? Quando aquela mulher prostra-se, quando ela adora, ela está falando, eu quero ser recíproca com o Senhor. Senhor, o Senhor vai me dar, o Senhor vai me abençoar, mas eu também quero entregar. Não dá para ter um relacionamento sem reciprocidade. Reciprocidade é, eu quero receber, mas eu também quero entregar. Em todas as áreas da nossa vida, familiar, profissional, ministerial, seja qual for a área, tem que ter reciprocidade.
reciprocidade. Ou seja, eu me comprometo em entregar na mesma medida que eu quero receber. Mas nós vivemos numa geração que não é só descompromissada, mas uma geração também que não quer entregar nada. Vivemos numa geração que só quer receber, a geração danoninho. Me dá danoninho. Danoninho dá. É a geração danoninho. Só quer, e cada vez mais. Você não pode ter um relacionamento só querendo, tem que haver entrega. Isso é compromisso. Aquela mulher entrega adoração e ela recebe cura. Quando ela entrega só desespero, ela não recebe nada. Quando ela entrega só ansiedade, ela não recebe nada. Quando ela recebe nervosismo, ela não recebe nada. Então nós precisamos pensar nisso, que nós temos que estar dispostos a entregar na mesma medida que queremos receber. Quem me ouve lá atrás, diga glória a Deus. Isso não é troca, isso não é barganha, isso é compromisso. Não tem compromisso verdadeiro sem reciprocidade. Quer ver um exemplo? Vou dar aqui um exemplo a você. O trabalhador da sua empresa. Quem trabalha aqui, quem é empresário, quem tem funcionário, ou quem é funcionário de alguém. Quando a gente começa a trabalhar, a gente só pensa em quê? No contra-cheque. Quanto é que eu vou receber? Quanto é que eu vou receber no final do mês? Quanto é que vai cair na minha conta? Se cair na minha conta, está tudo certo. Mas na verdade é que quem trabalha só pensando em quanto vai receber, é muito provável que daqui a alguns meses vai estar demitido. Porque a empresa, quando paga um salário para você, ela espera que você entregue um trabalho, um resultado para ela. Aí nós vemos muitos funcionários sem compromisso, porque eles só querem receber no final do mês o salário, mas não querem entregar o seu melhor. Muitos ficam enrolando, ficam gastando recursos da empresa, luz, energia, internet, papel, e só querem, e no final do mês querem receber o salário, fazem entrevistas, falam, olha, eu vou dar o meu melhor, compromisso, mas no final o que elas só querem é trabalho. E quando eu não entrego o meu trabalho decentemente, quando eu não entrego o meu trabalho com comprometimento, quando eu não entrego o meu trabalho com eficácia, e o salário continua caindo na minha conta, mais cedo ou mais tarde eu vou ser demitido, porque nenhum relacionamento sem reciprocidade dá certo. Você pode trabalhar na igreja, você pode receber alguma ajuda de custo da igreja, e só pensar em fazer e no final receber, falar, faz de qualquer jeito, está tudo bem. Não faz de qualquer maneira. Uma hora você vai perder, porque não tem compromisso, não tem reciprocidade. Até que você esteja compromissado, você nunca receberá nada. E aí, você trabalha na sua empresa com seus funcionários, será que eles são comprometidos? Será que eles são interessados? Ou eles são interesseiros? Essa é a geração que a gente vive. O descompromisso, a falta de reciprocidade está presente em todas as áreas. Quem está compreendendo, meus irmãos? Quer ver outro caso? Escuta o que eu vou te falar. Em algum momento da sua vida, pessoas com dinheiro vão te ajudar. Em algum momento da sua vida, pessoas vão ser usadas por Deus para te abençoar financeiramente. Talvez no momento que você está precisando. Pessoas fortes, pessoas que vão investir em você. Agora, a partir do momento que essas pessoas olharem para você e ver que você não está valorizando isso, a partir do momento em que essas pessoas que estão sendo usadas para abrir portas para você, ver que você não está aproveitando essas oportunidades, ou seja, não está tendo reciprocidade, elas vão parar de investir. Elas vão parar de dar. Eu estou dando, não está adiantando nada. Eu estou dando para ver se esse funcionário melhora, eu estou dando para ver se essa pessoa melhora, eu estou dando para ver se ela investe na própria vida. Ela está pegando o dinheiro, não está valorizando, não tá, para de dar, não dá mais nada para ela.
É assim ou não é, meus irmãos? Porque não tem o quê? Reciprocidade. Diga, compromisso é reciprocidade. Agora vamos falar da gente com Deus? Está preparado? Vamos falar do nosso compromisso com Deus? Com Deus não é diferente não, gente. No nosso relacionamento com Deus tem que ter reciprocidade. Essa mulher nos ensina isso. Enquanto aquela mulher não exerceu o seu compromisso com Cristo, Deus não olhou para ela. Deus ignorou aquela mulher. Mas quando ele falou, eu não vou pegar o pão dos meus filhos que tem compromisso comigo e dar para quem não quer ter compromisso. Não, é difícil ouvir isso. As pessoas não estão acostumadas a ouvir isso. Nos nossos cultos, as pessoas não estão acostumadas. Não, é tudo pela graça, fica tranquilo, está tudo abençoado, é tudo pela graça. Você não tem que fazer nada não, é porque você não entendeu a graça. Você não entendeu a graça. A graça é Deus dá tudo para quem não merece. Mas quando essa pessoa que não merece recebe tudo, ela entrega. Porque tem reciprocidade. E no reino de Deus tem reciprocidade, minha gente. Quem está me ouvindo? A Bíblia fala assim, se você me buscar, eu vou me aparecer para você. Deus não fala isso ou não? Me busca, que você me encontra. Me pede, que eu te dou. Clama, que eu respondo. Veja que não é Deus fazendo tudo, é a gente também fazendo a nossa parte. Quem está compreendendo, meus irmãos? Semeia, que você vai colher. E quantas pessoas querem tudo de Deus, mas não entregam nada para Ele? E quando se entregam pela metade. A adoração é pela metade, a fidelidade é pela metade, o serviço é pela metade. Você sabe, irmãos, você e eu ficaríamos chocados com a quantidade de pessoas que poderiam servir a Deus na igreja e não servem porque elas não se entregam. É sempre um grupo pequeno fazendo o trabalho de todos. São sempre as mesmas pessoas fazendo tudo, porque a maioria não se entrega para Deus, só quer receber. Não estão dispostos a fazer nada pela igreja, não estão dispostos a se comprometer com a vida cristã, só querem receber, mas não querem entregar. Querem assistir os nossos cultos, e você pode assistir quantos cultos você quiser. O teu compromisso não é comigo, o teu compromisso é com Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Poucas pessoas, irmãos, farão por Deus algo na proporção daquilo que elas querem que Deus faça por elas. Poucas pessoas se entregarão para Deus na proporção daquilo que elas esperam receber de Deus. Muitas falam, eu quero que Deus me proteja, e Deus protege. Eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus cure a minha doença, eu quero que Deus abra todas as portas, eu quero que Deus resolva meus problemas emocionais, eu quero que Deus me dê alegria, eu quero que Deus me dê um casamento, eu quero que Deus me dê um bom emprego, eu quero que Deus me dê dinheiro, eu quero que Deus me permita que eu viaje para o exterior, mas eu não estou comprometido com nada. Nada. Mas eu quero tudo de Deus. Enquanto você não se comprometer, nada vai acontecer. Faz uma autoanálise. Soma tudo que você deseja receber de Deus. Soma de um lado e compara com tudo que você entrega para Deus. Combina. De um lado você quer receber isso, e do outro lado você entrega isso. Pegue todos os seus sonhos, seus planos, tudo que você quer que Deus faça na sua vida, os milagres, avivamentos, portas abertas, tudo, pega tudo e compara com o que você está disposto, a entregar para Ele. Vou repetir, poucas pessoas farão por Deus algo na proporção daquilo que elas querem que Deus faça por elas. Quem está compreendendo isso? Isso não anula a graça. Isso não é meritocracia, não é barganha, isso não é troca com Deus, isso é entrega, é reciprocidade.
Compromisso está relacionado com adoração. Amém? Compromisso está relacionado com fé. Quem tem fé se compromete. E compromisso está relacionado com o quê? Com o quê, meus irmãos? Reciprocidade. Mas tem mais uma lição. Compromisso está relacionado com realização. Diga realização. Não diga mais forte, realização. Se aquela mulher não tivesse se comprometido com Cristo, se ela não tivesse assumido um compromisso com Cristo, ela teria voltado para casa e a sua filha continuaria endemoniada. Sim ou não? E aquele problema ia se arrastar por muitos anos. Sim ou não, meus irmãos? Mas uma decisão de se comprometer mudou a história daquela mulher. Amém? Eu vou repetir. Compromisso está relacionado à realização. Diga mais forte, compromisso está relacionado à realização. Se você não se compromete com algo, o tempo vai passar e você não vai realizar nada. Eu vou repetir. Se você não se compromete, o tempo passa e nada acontece. Irmãos, nós estamos envelhecendo. Você sabia disso ou não? Você sabia que você está envelhecendo? Sabia que você está ficando mais velho a cada ano que passa? E quanto mais nós vamos envelhecendo, a gente vai perdendo esse senso de compromisso. A gente vai se distraindo com muitas coisas, vai dando as mesmas desculpas esfarrapadas, e as desculpas são as mesmas, e o tempo está passando e a gente não se compromete. Aí sabe o que acontece com quem não se compromete? Sabe o que acontece com quem não assume o compromisso consigo mesmo, com a sua vida, com Deus, com tudo? Não fica realizado, e não sendo realizado começa a culpar os outros. A culpa é do governo, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é de Deus, a culpa é da igreja. Mas ninguém assume a responsabilidade de não assumir compromisso. Quem está compreendendo, meus irmãos? A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. É muito fácil culpar as pessoas pela nossa falta de compromisso. Mas chegou uma hora que nós precisamos assumir um compromisso, de nos comprometer. Eu nunca vou saber, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu nunca vou saber o que eu poderia ser se eu não me comprometer mais. Se você não se comprometer agora, lá na frente, você nunca vai saber o que poderia ter sido. Está difícil de entender, não? Quem não se compromete nunca vai saber o que poderia ter sido. Vai chegar uma hora em que a gente vai se perguntar, e algumas pessoas vão se perguntar: o que teria acontecido se eu tivesse me comprometido mais com os estudos, em vez de ficar procurando namorado, namorada por aí? O que teria acontecido se eu tivesse ficado até tarde da noite estudando, em vez de ficar perdendo tempo em distrações? O que teria acontecido no meu casamento se eu tivesse me comprometido mais com a minha família, com a minha esposa? O que teria acontecido no meu ministério se eu tivesse me comprometido mais com o dom que Deus me deu, com a igreja que o Senhor me confiou? O que teria acontecido com a minha profissão se, ao invés de ficar contando os dias para receber o pingado na conta, se eu tivesse me comprometido mais com a minha profissão, com o meu trabalho, com o meu aperfeiçoamento, me capacitado mais? O que teria acontecido comigo se eu tivesse me preocupado mais com o meu futuro do que com o meu presente, com o meu momento?
porque o seu compromisso hoje vai determinar onde você vai estar amanhã. E o que nós vemos é uma geração totalmente descompromissada. Não querem estudar, não querem aprender uma profissão, não querem se aperfeiçoar, não querem se comprometer com nada. Quem está compreendendo, meus irmãos? Aquela mulher teria voltado para casa e a vida dela ia continuar na mesma, e ela nunca saberia o que é ter uma filha liberta se ela não tivesse se comprometido. E qual é a sensação de não realização? Frustração. Qual é a sensação de ver o tempo passar e a gente não receber, não fazer nada? Frustração. Quantas pessoas estão frustradas na vida? Porque não assumiram compromisso. E frustradas se tornam vítimas. Como eu disse, culpa todo mundo. Sabe o que acontece? Com uma pessoa frustrada, vítima, ela fica revoltada. E sabe o que uma pessoa revoltada, desesperada, pede para Deus alguma coisa? Uma pessoa sem compromisso, ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio. Sabe por que Deus está em silêncio com você? Porque Ele está esperando você dar um passo de compromisso com Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, eu vou repetir. Deus não se comove com o nosso desespero. Deus não se comove com o nosso ataque de pânico. Deus não se comove com o nosso vitimismo. Tem gente que pensa que chegar desesperado para Jesus e falar: Deus, me ajuda, eu não aguento mais, Ele vai colocar um tapete vermelho para te atender. Não. Você pode comover seu pastor que fica com pena de você. Você pode comover a sua vizinhança toda que vai trazer água com açúcar para você. Você pode comover a família que vai ficar comovido com você, mas você não comove a Deus sem compromisso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Quantas pessoas que não têm compromisso, elas não têm compromisso com elas não têm compromisso com a vida delas e ficam manipulando as outras, chantageando as outras, e as outras vão dando tudo para elas, mas elas não entregam nada. É assim ou não é, meus irmãos? Chega com cara de coitado: eu vou mudar, eu vou isso, vai nada. E tá sugando energia de outras pessoas, e está sugando energia das pessoas, e chega com, as pessoas ficam com peninha. É assim ou não é, meus irmãos? Não adianta você fazer nada para quem não tem compromisso. E quando a gente se faz de vítima, sabe o que acontece? Deus lembra do seu filho Jesus na cruz, que sofreu no nosso lugar, mas não se fez de vítima. Ele sofreu pelos nossos pecados, e nós sofremos pela nossa falta de compromisso. Por isso que Deus não se comove com a nossa falta de compromisso, nem com o nosso desespero, porque Ele lembra do filho dele que sofreu tendo compromisso. E você está sofrendo porque não toma uma posição diante de Deus. Você está sofrendo porque não assume hoje uma decisão diante de Deus, em seguir a palavra de Deus, e obedecer a Deus, e levar as coisas de Deus a sério. A libertação do seu filho das drogas não vai ser movida pelo seu desespero. A restauração do seu casamento não vai ser movida por causa do desespero, vai ser movida por causa de um compromisso. Irmãos, essa é a primeira pregação que eu estou fazendo aqui nesse novo espaço. É um novo tempo na vida da nossa igreja. Foi Deus que fez tudo isso. E Deus está preparando coisas maiores para a gente. Mas Ele está procurando um povo que quer ter compromisso. Não adianta nada ter uma casa bonita como essa e não ter compromisso. Chega de camuflagem. Chega de ver uma vida sem compromisso. Chegou a hora de você despertar o seu potencial. Chegou a hora de você viver o maior potencial que Deus tem reservado para ti. Mas tem que ter compromisso. Chegou a hora da gente assumir um posicionamento diante de Deus. Chegou a hora da gente ir mais longe.
Muita gente não chegou mais longe, não é por causa de bruxaria, nem macumba, não. É por falta de compromisso. Essa palavra aqui não é para te envergonhar. Essa palavra aqui não é para te condenar. Essa palavra aqui é para te encorajar. É Deus falando para você e para mim assim: eu ainda acredito em você. Eu ainda quero fazer coisas grandes na sua vida. Eu tenho tanto para fazer na sua vida, eu só não posso fazer mais porque tem que ter compromisso comigo. Tem que se entregar a mim por inteiro. Deus está tirando hoje as desculpas da sua mente, as histórias que você se acostumou a contar a vida inteira, e assumir um compromisso com Ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está recebendo essa palavra aqui, irmãos? Compromisso está relacionado com o quê? Número 1. Os irmãos do fundo. Adoração. Adorar independente do que Deus pode fazer. Aleluia. Compromisso tem a ver com o quê? Fé. Sem fé não tem compromisso, sem compromisso não tem fé. Percebe? Vivemos numa geração descomprometida. Compromisso tem a ver com reciprocidade. E o compromisso tem a ver com realização. Amém? Eu poderia parar essa palavra aqui hoje, agora. Já entendeu o que Deus falou com você, sim ou não? Mas pega o seu celular agora. Coloca no bloco de notas. Você vai escrever. Ou anota no WhatsApp, para você não esquecer. Ou pega um papel e uma caneta, para você registrar. Aleluia. Amém? Alguma coisa você tem que fazer agora, para anotar o que eu vou te falar. Amém? 4 compromissos que você tem que ter a partir de hoje. Tem que rever a partir de hoje. Quantos compromissos? Eu vou falar rápido, porque eu já falei aqui todos eles no meio da pregação. Só vou resumir. 4 compromissos. Número 1, o compromisso mais importante que você tem que ter é com quem, irmãos? É com quem? Com quem, igreja? Com Deus. Anote aí. Compromisso com Deus é o maior de todos os compromissos. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Um dos discípulos chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Aonde o Senhor for, eu vou também. Aí Jesus responde: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí disse o outro assim: eu vou te seguir também, Senhor, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Jesus olha para ele e fala assim, versículo 60: deixa os mortos enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E o outro falou assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Aí Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Você quer me seguir? Tenha compromisso comigo. Não vem atrás de mim se você não quer ter compromisso comigo, não. Vai enterrar seu morto, vai enterrar seu pai. É melhor você fazer essas coisas. Não vem me seguir, não. Quer me seguir? Tem que ter compromisso comigo, porque quem bota a mão no arado não pode olhar atrás. É isso que ele está falando. Sabe o que ele está falando aqui, meus irmãos? Nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quem está compreendendo, meus irmãos? Isso é muito sério. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é o seguinte: tenha coragem de colocar o Senhor acima das frustrações na igreja, das decepções com as pessoas, das caras feias, das bobagens, do desânimo. Tenha coragem de colocar Deus acima de qualquer coisa. Quanta gente sai da igreja por causa de cara feia do irmão.
Quem está compreendendo, meus irmãos? Compromisso com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Anotou aí? Compromisso? Segundo, falei que ia ser rápido, viu? Tá vendo? Segundo, compromisso com a sua família. Anota aí. Compromisso com a minha família. O seu compromisso com a sua família é muito importante. Olha o que a palavra diz em Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos vão servir ao Senhor, minha filha, meu filho vão servir ao Senhor, minha casa vai servir ao Senhor, eu e a minha esposa vamos servir ao Senhor. Eu tenho compromisso com a minha família. Sabe por que você, pai ou mãe, muitas vezes parece chato para os seus filhos? É porque você tem compromisso com a sua família. Você tem compromisso com a sua casa. Se você não se compromete com a sua família, você não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum. Quem não tem compromisso com a sua família fica capenga. Capenga. Não é a mesma coisa. E como eu disse anteriormente aqui, ter compromisso com a nossa família não é gostar, é amar, é ter compromisso, mesmo quando você não gosta. Se você só pode amar alguém enquanto você gosta dessa pessoa, você não tem compromisso com ela. Por isso tem gente trocando de casal, trocando de família, separa de um, casa com o outro, igual troca de roupa. Você não vai dar certo com ninguém se não te assumir compromisso. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E detalhe, se um filho ver o pai descompromissado com uma mãe descompromissada, ele vai crescer descompromissado e vai repetir isso onde ele estiver. Você tem um compromisso com a sua família. Você tem um compromisso com seus filhos. Você tem um compromisso com a sua esposa. Ah, pastor, mas eu não gosto mais da minha esposa. O problema é seu. Lembra do compromisso que você volta a gostar dela. Lembra do compromisso na aliança que você assumiu diante de Deus, diante do altar, diante das testemunhas, que você volta a gostar. Ah, pastor, não quero voltar para casa. O problema é seu, vai ter que voltar, porque você assumiu um compromisso. Você não é moleque, você é homem. Homens casam, homens assumem compromissos. Por isso que estão banalizando os casamentos, estão banalizando as famílias. Moleques descompromissados que cresceram com pais descompromissados estão com famílias descompromissadas. Mas hoje é noite de posicionamento, irmãos. Hoje é noite de assumir um compromisso com Deus. Hoje é noite de assumir uma aliança que nós fizemos com o Senhor, com a nossa família. Sem compromisso não vai acontecer nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantas pessoas estão abrindo mão fácil do seu casamento porque não querem se comprometer, pensam que casamento é igual Netflix, é igual conto de fadas. Casamento tem problema, casamento tem compatibilidade de gêneros, sei lá o que é isso que falo por aí, tem compatibilidade de personalidade. Casamento tem problema sim, mas se a gente tiver um compromisso, a gente vence qualquer tempestade, a gente vence qualquer situação, porque não é mais eu, é nós na fita, mano, aleluia. Fala para tua esposa assim: eu não te largo e tu não me largas, nós vamos juntos até o fim, porque eu tenho um compromisso com você. Eu testei essa palavra essa semana. Eu estava tomando café com a minha esposa, uma pastora. Eu olhei para ela assim: eu tenho uma coisa para falar para você. Eu não estou com você porque eu gosto de você. Ela, lá vem você com as suas.
Eu estou com você porque eu tenho um compromisso contigo. E é por isso que a gente vence. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é claro que a gente gosta, né? É claro que a gente ama. Mas é compromisso. Segundo compromisso é com quem? Família. Terceiro compromisso, com quem que você acha que é o terceiro compromisso? Quem chuta? Para não falar quem adivinha, porque adivinhar não é de Deus. Quem chuta? Com a sua igreja. Com a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, compromisso com a casa de Deus, compromisso com a casa de Deus. Vivemos numa geração que não se compromete com nada que lhe agrade. Poucos estão dispostos a se sacrificar pela obra de Deus. Muitos vêm, se alimentam, recebem uma palavra, o louvor toca o seu coração, recebe um abraço, um beijo, mas não estão dispostos a dar nada. E aqui eu não estou falando só de dar dinheiro não, meus irmãos. Isso aí é uma pregação à parte, só para falar disso. É dar seu tempo, é dar seu talento, sua dedicação. Mas quantas pessoas chegam na igreja, querem tapete vermelho, querem ser bem recebidos no estacionamento, querem um suquinho de laranja no estacionamento, quer ali e chega brigando com o irmão que está no estacionamento, mas não quer se colocar à disposição para trabalhar no estacionamento, mas não quer se colocar à disposição para servir, só sabe reclamar. Reclama de tudo, reclama quando chega, reclama quando sai, mas não está disposto a falar: pastor, posso ajudar com alguma coisa? Eu pode contar comigo para alguma coisa? Mas se compromete com outras igrejas, se compromete com outros lugares, dá até o dízimo em outras igrejas, que o Senhor tenha misericórdia de você. Aleluia. Você tem que trabalhar na sua igreja, você tem que se comprometer com a sua igreja. Aleluia. Não é ficar brigando com os irmãos de estacionamento, não é falar: irmão, vou te ajudar aí, irmão. Mas tem gente que não move uma palha, irmão, se compromete com nada. Cadê a reciprocidade? Cadê a reciprocidade? Só quer receber, só quer receber. Recebe bênção, recebe livramento, recebe palavra, recebe louvor que acalma o coração, recebe abraço, mas não tem reciprocidade. E sabe por quê que muita gente se desvia? Por causa disso. Por isso que muita gente vai para o mundo, porque só recebe, não dá, aí desanima. A pessoa desvia, perde a esperança, perde a paciência. Temos que nos comprometer com a nossa igreja. Diga glória a Deus. Deus quer usar você na sua igreja. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Deus quer usar você para essa pessoa. Olha para a pessoa que está atrás de você. Deus quer usar você para essa pessoa que está atrás de você. Aleluia. Compromisso. Compromisso. Você já parou para pensar? Se você não está exigindo mais de Deus do que você pode dar para Ele? Ó Deus, me dá, me dá, me dá. Faz, faz, faz. Só exige, só exige. O que você está dando para Deus? Já parou para imaginar se você não está exigindo mais da sua família do que você pode dar para a sua família? Já parou para imaginar? Eu quero que minha família faça isso por mim, que minha esposa faça isso por mim, que meu esposo faça isso por mim, que os meus filhos façam isso por mim. O que você está dando para eles? Já parou para pensar que você não está exigindo demais da sua igreja, do seu pastor, que já está rouco aqui, que não precisa falar, e você não entrega nada para a sua igreja, só reclama? Todas as áreas que você espera receber,
mais daquilo que você entrega, você vai se decepcionar. Isso é para colocar no Instagram hoje. Todas as áreas da sua vida que você espera mais receber do que você está disposto a dar, é a área que você mais vai se decepcionar. É o funcionário que só quer o salário no final do mês, mas não quer entregar o seu melhor. Quais são os 3 compromissos? Primeiro, segundo e terceiro, com a minha igreja. Fala, com a minha igreja. Aleluia, com a sua igreja, onde você é membro. Em último lugar, eu disse que ia ser rápido, mais ou menos. Sabe qual é o último compromisso que você tem que ter? Não pode deixar de ter. Com os seus sonhos. Fala, com os meus sonhos. Você não pode querer que as pessoas acreditem nos seus sonhos se você não acredita. Você não pode querer que as pessoas invistam nos seus sonhos se você mesmo não investe. Você não pode esperar que as pessoas se entreguem pelos seus sonhos se você mesmo não se entrega. Você não tem compromisso com o seu sonho se você não chora pelo seu sonho. Quem vai chorar? Esse é o nosso papel, esse é o seu papel. Sonhar, todo mundo sonha, afinal sonhar não custa nada. Mas poucos se comprometem com o seu sonho. Você tem um sonho? Você está comprometido com o seu sonho? Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo que você está remando contra a maré. Deus está vendo que você está se esforçando, enfrentando todo tipo de desafio. Deus está vendo que você está suando a camisa. Deus está vendo que você está sofrendo todo tipo de desaforo. Mas quando você se compromete com o teu sonho, aleluia, Deus vai honrar você. Deus vai abrir as janelas dos céus sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje aqui nessa igreja é a realização de um sonho. Você não conheceu a nossa igreja quando a igreja era lá embaixo. Você não conheceu a nossa igreja quando tinham só 20 pessoas num culto de domingo à noite. Você não conheceu. Mas nós tínhamos um sonho. As pessoas passavam aqui na porta e falavam, mais uma portinha. Ainda falava assim, vai fechar. Vai fechar. As pessoas falavam assim, pastor novinho. Aí eu deixei até a barba crescer para ver se fica mais velho. Tão novinho, não tem experiência para nada. Um outro falou para mim assim, pastor Léo, não dá para administrar, não dá para administração, essa não é a praia dele. Eu lembro como se fosse ontem. E quantas pessoas vieram e já saíram, não estão mais com a gente, porque não acreditaram no nosso sonho. Mas nós trabalhávamos dia e noite, evangelizava. Teve um dia que eu levei as cadeiras todas ali para fora, a igreja toda foi lá para fora. Eu falei, vamos fazer o culto ao ar livre hoje, domingo. E a gente ia para a praça, e a gente ia para a rua, e a gente ia para lá, e a gente ia para cá, e a gente foi para o galpão. Uma vez eu cheguei para o galpão, irmão, vamos para o galpão, e todo mundo, pastor, vamos para o galpão, e fomos para o galpão. Aí uma semana eu falei, irmão, está aqui o contrato do galpão, vamos alugar o galpão, e todo mundo, aleluia. Na outra semana, irmão, não vamos alugar mais o galpão, deu ruim. E o pessoal falava, pastor é maluco, pastor é doido. Mas a gente tinha um sonho, e a gente trabalhou por esse sonho. Quanto mais a pessoa falava, mais a gente trabalhava. Quanto mais as pessoas saíam, mais a gente trabalhava. Quanto mais as pessoas criticavam, mais a gente trabalhava. Aí começamos a fazer, lembra na época, fazer encontro com Deus. E encontro com Deus, agora é seita, agora é isso, agora é aquilo. Não pode falar nada do que acontece lá, mas a gente continuava. Aí começamos a fazer células e vão para as casas, e a gente não parava porque a gente sonhava, a gente acreditava no nosso sonho. E olha onde nós estamos hoje, porque nós não paramos de sonhar, nós não paramos de trabalhar, nós não paramos de acreditar, aleluia. Quem tem compromisso com o seu sonho, Deus abre as janelas dos céus e vê milagres. Não importa as críticas que você está sofrendo, sonhe, trabalhe, confie em Deus. Talvez essa seja a parte mais difícil, é confiar em Deus. Trabalhar é fácil, sonhar é fácil, agora confiar em Deus seja a parte mais difícil. Entrega, confia e descansa. Eu quero concluir dizendo, sem compromisso, nada acontece.
Não podemos ter nada pela metade, tem que ter compromisso. Deus quer te usar poderosamente, mas tem que ter compromisso. Deus quer realizar grandes coisas na sua vida, mas tem que ter compromisso. Jesus transformou o mundo com 12 pessoas que tinham compromisso. Imagina o que Ele pode fazer com uma igreja comprometida. Vamos nos comprometer mais com Deus? Vamos nos comprometer mais com a nossa família? Vamos nos comprometer mais com a nossa igreja? Vamos nos comprometer mais com os nossos sonhos? Se você quer se comprometer a partir de hoje, deixar essa vida de descompromisso, fica de pé no seu lugar.